Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Provavelmente vocês já sabem que a Anitta é a primeira brasileira a participar do VMA e levou o prêmio de melhor clipe do ano com a música Envolver. Modéstia à parte, ela deu um belo de um show brasileiro. Quando ela começou a lançar o passinho, me bateu até uma nostalgia. Ai, meus tempos de dançarina. A Anitta se apresentou no principal palco do VMA, que de cara já chama a atenção pela produção de palco do próprio evento, que incluiu um imenso telão em forma de pirâmide. Nós que gostamos de acompanhar teorias, bem sabemos que a pirâmide é considerada um símbolo supremo da suposta elite oculta que age por trás da grande mídia, fazendo a mesma e os seus artistas de fantoches no intuito de exaltarem a Ordem Illuminati, seus deuses, a agenda para a vinda do anticristo, a nova ordem mundial, entre outras ordens também secretas. E aí a gente vai catando ali uma ou outra suposta mensagem oculta vinda dessa suposta elite que age por trás da grande mídia. O triângulo ou a pirâmide é tão importante para essa suposta ordem secreta que é visto na nota do dólar, com a escrita direta de Nova Ordem Mundial. Vemos também na maçonaria, que, segundo teóricos, é parte da Ordem Illuminati. Além de vários artistas que reproduzem a imagem através de gestos, marcas de roupas que usam o triângulo ou a pirâmide, ou mesmo o olho, que tudo vê, que também consta em algumas imagens da pirâmide, em estampas de roupa, ou em produções de palco, de cenário de alguns programas de TV, de filmes, etc. A pirâmide é basicamente a representação da sede governamental dos Illuminati, ou seja, seria a sede da nova ordem mundial. O que, se pensar bem, faz muito sentido. Porque eu não sei se vocês já notaram, mas se pensar bem, se olhar bem até as teorias, os Illuminatis não seriam seres humanos, mas sim seres evoluídos. Podem ver que tem teorias de seres evoluídos que estariam no meio de nós há muito tempo, transmutados em forma humana. Às vezes pessoas grandes no governo, às vezes pessoas muito conhecidas. E se isso for de fato verdade e não só uma teoria, vocês acham que eles estão aqui e se transmutando em forma humana, muitas vezes dentro de cargos grandes, a troco de quê? Extraterrestres, ETs, reptilianos, anjos caídos, deuses, escolham como chamar. Mas se olhar bem os detalhes, seres humanos, eu teorizo que não são. Claro que possivelmente há um ou outro humano ali no meio que acha que sabe tudo, mas só sabe o que eles querem contar e que no fundo não sabem nada e que acham que são grandes coisas, mas no fundo também são só meros fantoches dessa suposta ordem que existe. E as pirâmides, que é o símbolo supremo dos Illuminati, segundo teorias, pela sua arquitetura complexa e evoluída, principalmente pelo seu tempo, sempre levou a teoria de que, na verdade, não foi construída por humanos, mas sim por alienígenas. Eis que tudo que aparece nesse telão de triângulo ou pirâmide está supostamente interligado à nova ordem mundial, pois está de forma subliminar dentro da pirâmide. É como se a nova ordem dissesse claramente, de um modo subliminar, eu tenho o controle de tudo. E na apresentação da Anitta no VMA, o que podemos ver dentro da pirâmide? Uma suposta alusão a um eclipse solar, a bandeira do Brasil, uma suposta alusão ao monumento Obelisco, alusão a um véu que, em meio a esse véu, tem um casal estampado, um casal ao meio desse véu.
E ainda no centro do palco, um objeto arquitetônico que também tem uma possível teoria ligada a ordens secretas. Vou agora detalhar para vocês cada uma das supostas mensagens ocultas que supostamente a produção de palco do VMA traz através dessas imagens. Primeiro, um eclipse solar. A primeira imagem que aparece nesse telão de pirâmide durante o show da Anira lembra muito a imagem de um eclipse solar anular. A primeira suposição sobre esse suposto eclipse é que um eclipse se dá pelo encontro entre a Lua e o Sol. E a Lua e o Sol são apresentados na maçonaria justamente junto com o triângulo, que, segundo teorias, é a representação do Deus, do masculino, representado pelo Sol, da deusa, representada pela Lua, deusa ou do feminino, e da pirâmide, representada pelo triângulo. Sendo assim, supostamente vemos ali de forma oculta o símbolo que faz parte da ritualística das reuniões maçônicas, o Sol, a Lua e o triângulo. Além dessa suposta mensagem oculta envolvendo um eclipse, vocês sabiam que, segundo a Bíblia conta, dá a entender que durante a crucificação de Jesus Cristo ocorreu um eclipse? Os teólogos estudiosos dividem a opinião se foi um eclipse lunar ou solar, mas de fato, possivelmente, ocorreu sim um eclipse durante a crucificação. Em Lucas, capítulo 23, versículo 44 e 45, está escrito: quando estava quase a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e o véu do templo se rasgou ao meio. Lembrando que, coincidentemente ou não, um véu também aparece no telão. E vocês acham que para por aí? Vejam bem, segundo estudiosos, esse tão importante véu do templo era basicamente uma grande cortina feita de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, de modo que essa combinação estampavam imagens de querubins. Aí no telão aparece um casal ou duas pessoas em meio a um véu com cores similares ao que eu estou descrevendo. E um véu de linho fino. Gente, eu não sei como tanta coincidência acontece. Porque a gente escuta as teorias, mas a gente tem aquele juízo de pensar, olha, pode ser só teoria, pode ser só coincidência, né? Não vamos pirar. Mas eu não sei como que tanta coincidência pode acontecer assim, como é que as coisas podem bater, se encaixar tanto. E vocês estão vendo que sim. Eu não vou pirar sozinha vendo essas coisas e falando, nossa, como bate. Mas por que a elite oculta colocaria tantas referências à crucificação de Jesus Cristo em suas mensagens ocultas? Uai, porque segundo teorias, a elite oculta, os Illuminatis, seriam o anticristo. E o momento de crucificação de Jesus Cristo provavelmente foi um momento de grande glória para o adversário. Um momento para virar escárnio até quando ele puder levar. Se até ateu faz zombaria com o que se fala sobre Jesus Cristo, imagina os próprios envolvidos com a trindade contrária. Mas as supostas mensagens ocultas sobre essa possível alusão a um eclipse não para por aqui. Tem mais ainda. Além dessas duas suposições já citadas, ainda há a suposição dos sinais do fim dos tempos. Sinais esses que, segundo a Bíblia, serão dados antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E entre eles está o eclipse. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, está escrito: o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31, está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Então a elite oculta pode estar anunciando a segunda vinda de Cristo? Não, porque segundo teorias, a suposta elite oculta que age por trás da grande mídia, por trás do governo, possivelmente por trás de tudo que existe no mundo, são discípulos do anticristo e não de Cristo. Mas aí devemos lembrar o quanto a palavra já diz
que o adversário é astuto. E no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 7 e 8, está escrito: E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Isso era alguém perguntando para Jesus. Disse então ele, Jesus: Vede, não vos enganem, pois virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Ou seja, não siga-os, porque eles não são o verdadeiro Cristo, mas sim outros se dizendo ser o próprio. O mais astuto dos que se passarão por Cristo em sua segunda vinda, provavelmente será o próprio anticristo, o próprio vindo lá das profundezas da expulsão do céu, vocês sabem, né? E para isso, será preciso ter a astúcia de usar os mesmos sinais já descritos na Bíblia sobre como será a segunda vinda de Jesus Cristo. E segundo teorias, o anticristo não usará imagens apenas como já estamos acostumados a ver, de supostas mensagens ocultas pela grande mídia, por marcas de roupas, essas coisas assim que já estou falando, né? Mas sim, também usará sinais no céu. Esses sinais serão tão reais que confundirá até mesmo os escolhidos. Os mais certinhos dos cristãos poderá ser enganado pela perfeição desses sinais. Segundo teóricos, o projeto que enviará imagens de hologramas, fazendo o céu de telão, já está em teste faz tempos e se chama Blue Beam. Várias imagens surpreendentes já foram vistas pelos céus de vários países. Até sons como de trombetas já foram ouvidos em alguns lugares. Sobre imagem no céu, acreditem se quiserem, mas eu mesma já presenciei uma. Agora, o fato é saber se foi uma experiência real, sobrenatural, divina, ou se era apenas um teste do projeto Blue Beam. E caso vocês queiram saber mais sobre essa minha experiência quase surreal, corre lá no meu Instagram, porque eu postei 2 reels, em 2 partes no caso, explicando com a foto que eu consegui tirar. Claro, a imagem não ficou tão nítida quanto no ao vivo, mas dá pra você ver, se você olhar bem, eu circulei direitinho onde estava a imagem, tá? Então corre lá pra você dar uma olhada. O meu Instagram é @Shelly_Malagueta_Tia Boa. Mas pra facilitar, eu vou deixar um link pro meu perfil aqui na descrição do vídeo, ok? Sem perder o foco no assunto, vamos continuar aqui. Em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, também fomos avisados que muitas pessoas iriam realmente ser enganadas por esse falso Cristo. E Jesus respondendo lhes disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De fato, se essas teorias todas, até desse projeto Blue Beam, for verdade, vai ficar estreito com tanto plágio saber o que verdadeiramente está vindo do Criador e o que está vindo do falsificador. Conclusão da história. Supostamente, então, essa suposta alusão a um eclipse solar também poderia ser um anúncio da vinda do anticristo. Da vinda do anticristo e não do Cristo, né? Muitos virão em meu nome. Conclusão da história. Se a suposta elite oculta, se os Illuminatis adoram, são discípulos do anticristo mesmo, se de fato essa teoria estiver certa, então, quando eles anunciam algum sinal do fim dos tempos, não tem nada a ver com Jesus Cristo, mas sim
com o anticristo. Então, poderia ser um anúncio que está chegando a hora da vinda do anticristo. Foi tipo assim, Jesus disse, eu vou pôr sinais no céu, é algo sobrenatural divino, não tem como ninguém mexer. Aí veio o adversário invejoso e disse, eu vou botar na mídia televisiva, na mídia radialista, vou botar nas marcas, vou botar em tudo que o homem criou, até no céu. Uai, mas como até no céu, se é em tudo que o homem criou? Porque, segundo teorias, essas imagens são projetadas através de um satélite colocado no espaço. Ó, a ring light apagando, o celular querendo acabar a memória, é a vida da... Ô, pai, tudo bem. E a bandeira do Brasil aparecendo dentro da pirâmide? Só me lembrou aquele vídeo que, se eu não me engano, na última eleição que teve, vazou de um senador dizendo que iria levar a maçonaria para dentro do Senado. Assistam aí vocês também, caso ainda não tenham visto esse vídeo na última eleição que teve. Mas convenhamos que, nitidamente, isso já é uma realidade, né? A maçonaria já está dentro do governo. Então, supostamente, essa bandeira do Brasil, dentro dessa alusão à pirâmide, poderia ser uma referência de quem verdadeiramente governa o Brasil. Lembrando que, segundo teóricos, a meta da suposta elite oculta, dos Illuminatis, é governar o mundo todo. Então tem que entrar dentro de todos os governos, de todos os países, tá? Não é só um país em específico. Tanto que é a nova ordem mundial, tá ali bem claro. Colocar o Brasil ali dentro da pirâmide, sendo um sinal realmente da elite oculta, seria basicamente um grito de vitória entre eles mesmos, de dizerem que já estamos quase no tempo de nos declararmos de verdade, de nos mostrarmos, de parar de nos escondermos, de fato botar a cara e dizer, somos nós que mandamos em tudo. Assustador, né? E se vocês não sabem, segundo histórias, no fundo, a maçonaria sempre esteve dentro do governo, sendo que antigamente a maçonaria era uma ordem muito mais discreta ou secreta do que é hoje em dia. Mas se vocês procurarem se aprofundar, verão que relatos históricos contam que os imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eram maçons. Só isso já fala muito sobre quem verdadeiramente governa o Brasil, né? Porque aqui a gente está falando do Brasil, mas isso serve para todo o mundo, tá, gente? Para todo o governo. Acho que eles só estão esperando mesmo o momento certo de estourar e virar realmente uma única ordem mundial, descarada, escancarada. Acho não, né? Isso que a teoria diz. Agora, vamos à suposta alusão ao monumento obelisco que aparece no telão. Para quem não sabe, obelisco é um monumento arquitetônico comemorativo criado no Antigo Egito. Os antigos egípcios utilizavam os obeliscos como marcos de homenagem e adoração ao deus Ra, que é o deus Sol na mitologia egípcia. Saibam que o obelisco nunca perdeu a essência do que ele é. Ele é, ainda hoje, um símbolo de homenagem ao deus egípcio. Detalhe curioso. A história conta que o obelisco é uma reprodução da imagem do falo do deus egípcio.
E de forma muito intrigante, esse monumento existe posicionado em diversos lugares do mundo. Do mundo. E caso você não saiba, pasme, até mesmo no Vaticano o tem. Segundo o Papa, o intuito de ter um obelisco no meio da Praça de São Pedro no Vaticano foi celebrar a vitória da Igreja sobre a heresia e o paganismo. Bom, tendo consciência do que claramente um obelisco é, eu não vejo sentido nisso. Mas acredita nessa versão quem quiser, né? Eu não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a acreditar nisso. Não faz sentido. Quando eu digo que essa suposta elite oculta, que os Illuminatis, os donos do mundo, estão por trás de tudo, já têm o domínio de tudo, é disso que eu tô falando. No Vaticano, meus caros, no Vaticano. Bom, então com o obelisco, vimos no telão do VMA 2022 mais uma suposta conexão com a maçonaria. É tanta coincidência que a gente chega a pensar que tá vendo coisa onde não tem, mesmo estando na nossa cara. E não para por aí, mas eu vou fechar o vídeo com essa suposta mensagem oculta que estaria posicionada no centro do palco. E essa seria bem subliminar mesmo. O objeto arquitetônico que a Anitta e os bailarinos ficam em cima durante a apresentação, por um tempo, né, porque depois eles saem desse objeto, é constituído por escadinhas. Se liguem, escadinhas têm degraus para serem subidos. E, segundo até mesmo sites maçônicos revelam hoje em dia, a maçonaria tem a ritualística de graus que precisam ser subidos consecutivamente, cada um ao seu tempo, seguindo suas ritualísticas e período correto, lá como é que eles fazem, né? Porque nem tudo eles revelam. Segundo já foi revelado, vai do primeiro grau até o grau 33, que é o grau de grão-mestre, né? O superior mesmo. O mais doido é o quanto essa loucura faz sentido. Degraus são várias escadinhas e dentro das ordens secretas, não só na maçonaria, porque existem outras ordens secretas, gente. Mas são todas conectadas à maçonaria, tá? Rosa Cruz, a dos Templários, enfim, tem várias. A Demolei, são para os jovens, tem vários. Também tem as femininas, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre as ordens femininas. Todas são ordens paramaçônicas, são ordens conectadas à maçonaria, que, segundo teóricos, no caso, tudo se engloba aos Illuminatis. Enfim, todas essas ordens têm degraus a serem subidos, porque são graus a serem conquistados para você evoluir dentro da ordem. Olha, cara, é muito louco. É muito louco que essas supostas mensagens ocultas sejam apenas coincidências. Mas podem ser. Podem ser. Bom, parece então que o show da Anitta no VMA 2022 teve mais show da suposta elite oculta que age por trás da grande mídia do que da própria Anira. Mas isso é só para os que conseguem ver além do que está sendo mostrado, né? Sempre vai ter gente como eu aqui pelo YouTube para estar falando para vocês olharem mais a fundo e verem com mais espiritualidade o que está aparecendo ali para vocês, porque às vezes a gente olha e tá na nossa cara, mas a gente só tá vendo aquilo que tá nos mostrando descaradamente, certo? Bom, e é isso, gente. O vídeo para por aqui, até porque o bonito aqui não tá cooperando, tá querendo parar, tá bom? Assistam aí pelo YouTube a performance da Anitta no VMA 2022, com base na minha análise. Depois vocês comentem aqui para eu saber o que vocês acharam dessa análise, o tanto de bug que eu consegui botar na minha cabeça e na de vocês, que eu não piro sozinha, né? E é isso. Lembrando que o intuito dos meus vídeos não é denigrir a imagem do artista ou seu trabalho. Eu estou falando sobre uma suposta elite oculta que age por trás da grande mídia e dos artistas. No caso, eles seriam meros fantoches. Claro que deve ter uns reptilianos transfigurados aí, né? De humanos, mas a gente não tem como saber quem são, então até então fantoches, tá? Vítimas tanto quanto nós.
E aqui tá travando, gente. Tomara que na edição isso não dê ruim. É isso. Beijo, beijo. Passa lá no meu Insta também, hein? Tô te esperando. Manda um oi no direct que eu te respondo no ato. Tchau!